Olá, alunos de Físico-Química. E aí, vamos para a nossa última aula da primeira lei da termodinâmica? A gente vai falar agora das transformações adiabáticas. Vocês lembram o que quer dizer adiabático? Que não tem troca de calor com a vizinhança. Tudo bem? O meu sistema não fornece nem recebe calor na vizinhança, certo? Então, a gente vai ver os processos que vão acontecer nesse tipo de sistema agora. Então, essa transformação adiabática, a gente tem que lembrar daquele conceito dos sistemas, né? Eu tenho sistema aberto, sistema fechado e isolado. O sistema aberto troca massa e energia na forma de calor com a vizinhança. O sistema fechado só troca calor. E o sistema isolado, também conhecido como sistema adiabático, não troca nem massa e nem calor com a vizinhança. Então, as paredes do meu recipiente são feitas para que não haja troca de calor. Tudo que vai acontecer dentro do sistema e a transformação de energia só pode acontecer na forma de trabalho. Tudo bem? Então, vamos tomar, óbvio, como sempre, para poder facilitar a vida, um gás perfeito. Então, vamos realizar uma transformação num gás perfeito. Uma expansão adiabática. Lembra quando a gente fazia expansão adiabática? O trabalho é reversível ou irreversível, mas ainda assim é um trabalho, certo? A gente espera que numa expansão adiabática, onde eu não tenho perda de calor para a vizinhança, né, para o ambiente, eu espero que o meu sistema se resfrie. Por quê? Porque eu tenho trabalho sendo realizado do sistema para a vizinhança. Então, a minha energia interna do sistema vai diminuir. A energia interna do sistema diminuindo, e se eu olhar para o que está acontecendo com as moléculas dentro do meu sistema, quando eu realizo o sistema sobre a vizinhança sem perda de calor ou recebimento de calor pelo sistema, a energia cinética dessas moléculas obrigatoriamente vai diminuir. Se ela vai diminuir, por quê? Porque eu estou usando essa energia para realizar trabalho, portanto, essa energia vai ser perdida, né? Vai ser transferida do meu sistema para a vizinhança, a velocidade média das minhas moléculas vai ter que diminuir. Por quê? Porque eu estou transferindo na forma de energia cinética. Portanto, a temperatura tem que cair. A temperatura, no final das contas, é a medida da vibração das minhas moléculas, certo? Então, se eu estou dizendo que as minhas moléculas vão ficar mais afastadas, menos choques vão ter probabilidade de acontecer entre elas, a temperatura tem que cair. E aí, o que acontece? Acontece que a variação da energia interna do gás é a soma da variação em duas etapas do meu sistema. Então, olha aqui para esse gráfico de temperatura por volume. Eu posso olhar para esse gráfico aqui, certo? Ou aqui fora. Aqui fora fica mais bonitinho, mas normalmente, quando a gente vai fazer os cálculos, a gente usa aqui a parte interna. Aqui eu só usei para vocês entenderem. Então, o que eu tenho? Eu tenho duas etapas acontecendo. A primeira etapa é a variação de volume, certo? TI menos TF, de forma que eu tenho que a variação de temperatura não acontece. Essa primeira etapa, então, eu saio de VI e vou a VF com temperatura constante. Se a minha temperatura é constante, eu não tenho transferência de calor, de novo, do meu sistema para a vizinhança ou da vizinhança para o sistema, a minha variação de energia interna nessa primeira etapa é igual a zero. Na segunda etapa, ao contrário, eu tenho variação de temperatura, mas não tenho mais a variação de volume. Então, eu tenho que a capacidade calorífica é independente da temperatura. Então, eu posso usar CV. Por quê? Porque eu não estou variando volume. Volume constante.
capacidade calorífica a volume constante independe da temperatura. E aí eu tenho que variação da energia interna é igual a capacidade calorífica a volume constante vezes a variação de temperatura. É óbvio que eu posso usar esse gráfico e olhar ele aqui pelo lado de dentro, chamar a primeira etapa de variação de temperatura com volume constante e chamar de segunda etapa a variação de volume a temperatura constante, tá? Eu posso inverter isso e olhar para esse gráfico aqui pelo lado de dentro também, não tem nenhum problema. Como eu estou numa transformação adiabática, quantidade de calor vai ser igual a zero, né? A variação da quantidade de calor vai ser igual a zero. Então, ΔU, variação da energia interna, se dá única e exclusivamente através da forma de trabalho adiabático. Então, eu tenho que, se ΔU era igual a CV ΔT, e ΔU é igual a trabalho adiabático, eu tenho que trabalho adiabático pode ser calculado no caso de uma transformação adiabática e só no caso de uma transformação adiabática de capacidade calorífica a volume constante vezes a variação de temperatura. Trabalho de expansão adiabática, então, é proporcional à diferença de temperatura inicial e final. Se eu olhar, então, para o que acontece com as minhas moléculas, eu tenho que a energia cinética média das minhas moléculas é diretamente proporcional, aqui é o símbolo de proporcionalidade, né, à temperatura. Então, a variação de energia causada pela variação de temperatura deve ser proporcional à variação de temperatura. E o que eu tenho, então, é que o trabalho adiabático sendo dado por CV ΔT me dá esse gráfico, onde eu tenho temperatura relativa, então aqui eu estou postando temperatura final sobre temperatura final, e aqui volume relativo, volume final sobre volume inicial. E eu tenho essas curvas aqui. Para uma expansão adiabática reversível, eu tenho que variação do trabalho vai ser igual a menos P dV. Se eu estiver trabalhando a um gás perfeito, eu tenho que a variação da energia interna é igual a CV dt. Lembra? A gente viu isso na outra aula. E aí, como eu estou falando que eu não tenho variação na quantidade de calor, já falei, variação da energia interna é diretamente proporcional à variação na quantidade de trabalho, eu tenho que CV dt é igual a menos P dV. Se eu fizer uma transformação matemática aqui, o que eu tenho é que CV dt por T vai ser igual a NR do gás ideal, certo? NRdV por V. E aí, então, eu tenho que, se eu integrar essa equação, eu chego que CV ln de TF por TI vai ser igual a NR VF sobre VI. Aqui, acho que está faltando um ln, né, nessa equação. Então, o que a gente tem? Eu posso, então, elevar isso tudo, certo? A um coeficiente. Então, eu fico que pressão vezes volume é elevado a φ, é uma constante, é ρ, né? ρ. É uma constante. ρ, então, é a razão entre as capacidades caloríficas. CP, a CP molar dividido por CV molar. E aí, então, eu tenho que, para um gás perfeito, a hora que eu faço essa conta aqui, eu tenho que vai ficar igual a 1 mais constante dos gases, dividido por capacidade calorífica, volume constante molar. Esse coeficiente é interessante, porque a hora que eu observo essas curvas aqui, essas duas curvas do
trabalho isotérmico e do trabalho adiabático, eu vejo uma coisa bem interessante. Se eu olhar, aqui essa curva está em 3 dimensões, né? Pressão, volume e aqui temperatura. Se eu olhar esse gráfico de frente, eu vejo essas duas linhas aqui, certo? E eu olho para a curva de pressão contra volume, se eu tiver num trabalho reversível adiabático, a minha pressão cai muito mais rápido do que se eu tiver um trabalho a temperatura constante. Por quê? De novo, eu não estava falando que o trabalho, quando eu realizo o trabalho de forma adiabática, toda a energia do meu sistema é usada para realizar trabalho, certo? Se é usado para realizar trabalho de expansão, meu volume não está constante, mas a minha temperatura vai variar. O que acontece? A minha temperatura está variando aqui. O que acontece? Quando as minhas moléculas se afastam, a pressão vai cair muito rápido. Isso quer dizer que o meu trabalho vai ser realizado de uma forma muito mais eficiente, de uma forma muito mais rápida, do que se eu tiver a temperatura constante. A energia que entra no sistema como calor mantém a temperatura constante. E aí, então, eu tenho que o trabalho adiabático é muito mais eficiente do que o trabalho isotérmico, certo? Então, meninos, era isso que a gente tinha para entender da primeira lei da termodinâmica e toda a implicação que ela traz, certo? Se a gente olhar para sistemas, principalmente de gases, que é onde a gente mais aplica, a gente vê que a primeira lei da termodinâmica explica e ajuda a otimizar processos de uma forma extremamente eficiente, certo? Então, espero que vocês tenham gostado, que vocês já estejam terminando de fazer os resumos, que vocês já estejam terminando de fazer as listas de exercício. E quem tiver dúvida, por favor, fala comigo naqueles canais de sempre. WhatsApp, Messenger, Google Classroom, tá bom? Fiquem à vontade. Um beijo e até a próxima unidade.